Parece que um monte de gente em Brasília, São Paulo e outras cidades do Brasil caiu num golpe, numa tal de NASCAR. NASCAR Gestão de Ativos, tá? A empresa prometia rendimentos de 2% ao mês. Gente, 2% ao mês é muito rendimento, cara. É o que eu falo para vocês. Se uma coisa parece boa demais para ser verdade, é porque é exatamente isso. É bom demais para ser verdade. Não é verdade. Ou seja, aparentemente era um golpe o negócio, tá? O aplicativo sumiu, ninguém consegue entrar em contato com os donos da empresa, parece que tem cerca de R$ 1 bilhão simplesmente desaparecidos nessa história. Enfim, um escândalo, mas é aquele negócio. Não é um escândalo como o do Banco Master, né? Porque lembra, o Banco Master, o problema dele era a ligação com o governo. Isso aqui parece que era só um golpe mesmo. Não tinha ninguém do governo envolvido nessa história. Agora, triste para quem caiu no golpe né? Vamos entender esse caso aqui e mostrar que isso daqui também é parte de um problema que o Brasil tem como um todo, um problema financeiro do Brasil como um todo, né? Nesse momento, o Brasil está com várias empresas em recuperação judicial, tudo falindo, endividamento familiar subindo a 80% das pessoas endividadas aqui no Brasil. O Lula fez um desenrola em 2023 para melhorar a situação econômica e não resolveu nada, piorou a situação, fez um outro desenrola esse ano que de novo não vai resolver nada. Qual que é o problema aqui? O problema é o mesmo desse, né? O brasileiro tem essa ideia de que vai ficar rico fácil, sem fazer nada, que é só descobrir uma maneira de ganhar dinheiro rápido, não sei o que lá, e não funciona assim. É muito difícil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Tony Ramos Gamer HD, a DM do Xvideos tem uma foto do meu rosto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, a informação foi que a fintech NASCAR, segundo algumas pessoas, simplesmente sumiu com o dinheiro de todo mundo. Três sócios da NASCAR Gestão de Ativos não dão notícias há dias, criando nos clientes a sensação de golpe. Minha vida acabou, diz vítima, né? Uma fintech que operava no Distrito Federal em São Paulo, com cerca de 3 mil clientes, ou seja, é pequeno, tá? Não é uma coisa muito grande. Interrompeu repentinamente as atividades essa semana e deixou os investidores desesperados. Estima-se que a empresa tenha mais de 900 milhões captados de pessoas em todo o país. A empresa é a fintech NASCAR Gestão de Ativos, os sócios são esses fulanos aqui, e ela chegou a ter sede no Distrito Federal, ultimamente tinha endereço fixo em São Paulo. Numa nota emitida na manhã da sexta-feira, ontem, dia 8 de maio, a NASCAR informou ter sofrido uma perda da base de dados e prometeu normalizar a situação a partir da próxima semana. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho muito pouco provável isso acontecer. Por quê? Como eu já falei em outras situações, e a gente viu isso no caso do Banco Master e de outros bancos ligados ao Banco Master, patrimônio de banco é confiança, meu amigo. Ninguém confia mais na NASCAR mesmo. Vamos supor que, por hipótese, semana que vem apareça o site funcionando tudo direitinho. O que você, como cliente da NASCAR, vamos supor se você fosse cliente da NASCAR, qual seria a primeira coisa que você faria quando descobrisse que a NASCAR voltou a funcionar e está lá o seu dinheiro direitinho? É tirar o seu dinheiro, não é? Eu faria isso. Eu acredito que você faria também, todo mundo faria. E aí, qual que é o problema? Nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma gestor de ativos, nenhuma empresa da área financeira sobrevive com todo mundo tirando dinheiro ao mesmo tempo. E basta você saber que isso vai acontecer para você já tirar o dinheiro. Mesmo que você, por exemplo, você trabalha na NASCAR e sabe que foi só um problema de banco de dados mesmo. Não teve nada demais, o dinheiro tá lá, tá tudo certinho, mas você sabe que um monte de gente vai tirar dinheiro. E você sabe que um monte de gente tirando dinheiro, a empresa vai quebrar. E se a empresa quebrar, quem tirou dinheiro antes se safou, quem não tirou dinheiro ainda perdeu. Então, mesmo que você saiba, por hipótese, que a NASCAR está tudo certinho, que foi realmente um problema de banco de dados, uma perda na base de dados, já era, meu amigo, já acabou, não existe mais, né? O que está acontecendo aqui claramente é um problema muito sério, já era, não tem mais chance, né? Após uma perda em nossa base de dados, estamos conduzindo um processo cuidadoso de auditoria. As equipes técnicas seguem atuando na estruturação das informações e o processo de circularização junto aos clientes terá início ao longo da próxima semana, informou a empresa, né? Eu lamento muito informar, acho muito pouco provável que se resolva isso, como eu expliquei. Mesmo que não tivesse problema antes, agora tem. Então, quando perde a confiança, né? Isso, de certa forma, é o que está acontecendo na economia brasileira como um todo, tá? A NASCAR atuava captando recursos de clientes com retorno de 2% ao mês. Olha só,
É possível você conseguir um retorno de 2% ao mês investindo aqui no Brasil? Até é possível, tá? É lógico, tem que ser muito arrojado, tem que acertar muito na bolsa e coisa e tal, mas é difícil pra caramba. Uma empresa que ofereça isso de forma regular e coisa e tal, é muito pouco provável, cara. É bom demais para ser verdade, né? É, um valor bem acima do operado pelo mercado. Se uma pessoa investisse 1 milhão nessa empresa, receberia 20 mil mensais pagos pela fintech, enquanto a pessoa cuidaria do patrimônio investido pelo cliente. É muito dinheiro, né? A financeira atuou por 13 anos sem problemas, até que, no início dessa semana, o pagamento mensal de rendimentos, que era previsto para segunda-feira, não foi realizado. Clientes buscaram entender o que estava acontecendo e não obtiveram resposta até o momento. A cada dia que passa, cresce nos investidores a sensação de que houve um golpe. E, de novo, agora, meu amigo, mesmo que não tenha havido um golpe originalmente, agora já era, né? Para ter uma ideia da gravidade da situação, o único empresário tinha 3,9 milhões investidos na NASCAR. Um bancário possuía 2,3 milhões aplicados. Um aposentado aportou 1 milhão. Todos os exemplos são de moradores do Distrito Federal, né? E aí que eu falo para você, né? O pessoal gosta de cair nesses golpes, né? É realmente impressionante isso, né? Aí tem o nome dos sócios aqui que não atendem as ligações, não respondem as mensagens, não atualizam redes sociais. Além disso, o aplicativo da NASCAR usado pelos clientes para controle do próprio patrimônio não funciona há dias. O site Reclame Aqui tá cheio de reclamações e coisa e tal, né? Um dos moradores da capital que tem dinheiro guardado na NASCAR e está aflito para saber o que aconteceu é o empresário fulano de tal. Além de ter um grande investimento na fintech, ele fazia captação de pessoas para a empresa por meio de contratos de prestação de serviço, o que tem redobrado a preocupação. Ele pode ter entrado pelo cano duplamente aí, né? Ou pior, ele pode fazer parte do esquema, né? Wesley já captou 135 clientes para a NASCAR. Somado, o montante investido pelas pessoas captadas e pelo empresário chega a 47 milhões. Tem uma empresa focada em consórcios. 6 anos atrás, a NASCAR entrou em contato conosco. A empresa apresentou a empresa, foi provando que era digna de confiança. A nossa confiança foi aumentando cada vez mais a ponto de eu deixar todo o meu dinheiro lá. Comenta ele, né? Conquistado pelos altos retornos e pela credibilidade da NASCAR à época, Wesley sugeriu que a própria mãe virasse cliente. Minha mãe vendeu uma casa e recomendei que ela investisse lá. Falei, olha mãe, meu dinheiro está todo lá, vai ser bom para você investir e ficar usando o retorno como aposentadoria. Agora com esse sumiço, minha mãe não tem reserva, não tem dinheiro mensal, não tem aposentadoria, não tem nada, né? Mais uma vez o pessoal aí entrando pelo cano com aparentemente um golpe, né? Tudo leva a crer isso, né? Tenso e sem esperanças, o Wesley tenta dimensionar o quão afetado ficou com a situação e, enfim, tá assim, chorou, a mulher não dorme, não sei o que lá. Pois é, ele está preocupado duplamente. Está preocupado por perder o dinheiro dele e porque ele pode ser responsabilizado, tá? Ele levou 135 pessoas para a NASCAR. Se isso realmente for um golpe, né, ele pode ter problemas criminais também, né? A gente sabe de que é a resposta deles. É muita gente sendo prejudicada. Diversos escritórios no Brasil representam a NASCAR. E 100% dos investimentos de muitos clientes está na mão dele, né? Bom, isso é uma coisa que realmente ninguém recomenda você manter 100% de investimento em qualquer coisa que seja, né? Ficar com todo o seu dinheiro aplicado numa única empresa, num único banco, todos os ovos na mesma cesta, é sempre um risco muito grande, né? Enfim, a fintech é acusada de desaparecer com ao menos 335 milhões. O pessoal fala aqui que é ao menos 335 milhões, porque esse é o valor mínimo, né? Mas eles falam aqui também que pode passar de 850 milhões em contratos, o impacto potencial de 2.700 pessoas, segundo informou um outro grupo aí, uma das empresas contratantes, né? E, enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas esse é o ponto, né? A empresa simplesmente sumiu, ninguém responde nada, não se sabe o que aconteceu. E, de novo, agora meio que nem interessa. Ah, mas foi o banco de dados mesmo. Não interessa, meu amigo. Agora ninguém confia mais na empresa. Vai todo mundo querer tirar o dinheiro de lá e a empresa vai quebrar de qualquer forma. Se não estava ruim antes, não tá ruim agora, né? E parece que tem um ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, foi jogador de vôlei da seleção brasileira de vôlei, e tá entre os sócios da NASCAR e coisa e tal, mas aí não consta, a gente não sabe se teve... bom, a gente não sabe ainda o que aconteceu exatamente, né? Vamos deixar para atribuir culpa nesse troço aí quando o pessoal investigar e descobrir exatamente o que aconteceu. Eu digo para vocês, me parece golpe isso daí, tá? Mas não sei, tem que ver, tem que ter investigação para ver o que está acontecendo, né? Duas informações importantes, né? Ainda não houve a liquidação dessa fintech pelo Banco Central. E outra informação importante, ela não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, quem perdeu, meu amigo, senta e chora, não tem o que fazer, perdeu mesmo. E é lógico que o pessoal vai tentar processar NASCAR, vai tentar tirar dinheiro dos sócios, eu não sei o que lá, mas esse daí é processo que vão levar
anos e anos, quiçá décadas, e se tiver algum resultado vai ser daqui a 20 anos, e provavelmente as pessoas, se receberem alguma coisa, vai receber uma pequena fração do que tinha lá, e, enfim, é muito pouco provável isso daí, né? Infelizmente, realmente, foi um enorme erro isso daí, né? Agora, isso daqui mostra, repara, a quebra do próprio Banco Master e de outros tantos bancos aqui no Brasil decorreu da exata mesma coisa, né? Falta de confiança, né? E é o que eu falo para vocês, confiança é o central num sistema bancário, num banco e coisa e tal, e até na própria economia como um todo, né? Se as pessoas não confiam na economia de um país, as pessoas não investem, não vão investir num país que você não tem segurança sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o que vai ter, se as regras do jogo vão ser mantidas e coisa e tal, né? E o Lula no poder tem sido um exemplo clássico desse tipo de problema, né? O tempo todo o Haddad inventa imposto novo, cria regra nova, muda as regras do jogo, muda tudo. E por quê? Porque o objetivo do Lula é só encher o bolso de dinheiro, ajudar os amiguinhos corruptos dele, só isso. Ele não quer nada com nada em termos de realmente um Brasil próspero, um Brasil que cresça, né? E aí você fica com esse tipo de situação. Não é só essa empresa aqui que, bom, aparentemente era um golpe isso daqui mesmo, isso aqui é golpe claramente, mas várias outras empresas estão com problemas aqui. O Brasil bateu recorde de recuperação judicial em 2025 e também a questão de falências também pode ter um recorde de falências em 2026, segundo o pessoal está estimando aqui, devido justamente devido à questão desafiadora da economia brasileira. Ninguém confia na economia brasileira, né? O Lula inventa essa história, inventa números que dizem que a economia está bacana para poder convencer os eleitores burros dele a votar nele, mas a gente sabe que a economia não está bem desse jeito e aí ninguém confia mais em nada, ninguém sabe se vai investir ou não, a situação fica triste, né? Outra coisa que gera esse tipo de problema é o endividamento familiar, que é culpa 100% do Lula, né? Porque você vê, o Lula foi o cara que gastou mais dinheiro do que arrecadou e com isso obrigou o Banco Central a aumentar a taxa de juros. O déficit brasileiro foi enorme num período que não teve nada. O Bolsonaro teve que gastar muito dinheiro também na época da pandemia, por conta da pandemia. Mas pelo menos você pode dizer, houve uma pandemia no governo Bolsonaro que obrigou ele a esse gasto excessivo, né? O governo Lula não, teve um gasto muito maior sem absolutamente nada. A única tragédia que a gente tem no momento aqui no Brasil é o próprio Lula estar sentado na cadeira da presidência. E com isso você obriga uma taxa de juros maior para a sociedade, todo mundo acaba pagando essa besteira do pessoal que fez o L lá em 2022 e botou esse pinguço corrupto na presidência da República, né? E pode se preparar, ainda vai perder muito dinheiro ainda, o pessoal ainda vai perder muito dinheiro aqui no Brasil ainda, com golpes e com empresas legítimas que simplesmente não aguentam o rojão. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.